Já se passaram 132 anos desde que a Lei Áurea aboliu a escravidão. Mas mesmo depois de tanto tempo, os abusos e a exploração de pessoas ainda são realidade aqui no Brasil. De acordo com o levantamento da Polícia Federal, entre 2010 e 2019, foram abertos 2.600 inquéritos para apurar esse tipo de situação. A pena pode chegar a 12 anos de prisão. Eu costumo nem assim falar muito assim, porque toda vez que eu falo assim eu me emociono, né? Porque foi um momento muito difícil para mim nessa época assim. Eu não gosto nem de lembrar muito assim, né? Que eu lembro assim, deixar a minha filha e minha esposa. Acho que até hoje assim, eu tenho esse peso ainda, assim, sabe? Quem foi lesado, assim, no caso, foi eu, né? Porque hoje eu tenho medo de viajar para fora, trabalhar, tentar o sustento para minha família. Mas hoje eu não consigo mais. São cicatrizes assim que eu acho que vai demorar muito tempo assim para sarar, sabe? Desempregado, o Fábio enfrentava dificuldades no Maranhão. Através de um amigo, conseguiu uma oferta de emprego em uma obra no Rio. Ele chegou a levar outras 13 pessoas com ele, mas o que seria o começo de uma nova vida se tornou um pesadelo. Quando chegou lá, a gente começou a trabalhar, trabalhava e depois nada de dinheiro. Aí começou a vir os transtornos, né? Trabalhamos um mês, segundo mês, aí sem dinheiro. Nós éramos um grupo de 13 pessoas, dormindo no chão e vivendo só de promessa. Ele prometia, outra semana vai chegar as beliche, na outra semana a gente vai melhorar as coisas para vocês, vai chegar alimento. E começamos a viver promessas. Tinha dia que a gente não tinha nem um arroz para comer. Aí o pessoal da obra era que levava um pão para nós. Aí ele falando que ia acertar com nós, acertar, e nunca ia. Aí a gente começou a passar fome. Aí tinha dia que tinha só salsicha. Eles conseguiram entrar em contato com o Ministério Público do Trabalho, deixar o local e processar os empregadores para receber os pagamentos atrasados. O caso do Fábio ocorreu em um país onde o trabalho escravo é proibido há mais de um século. Mas mesmo depois de tanto tempo, o país ainda registra milhares de trabalhadores sendo submetidos a diferentes tipos de humilhações e abusos. Só na última década, a Polícia Federal abriu cerca de 200 procedimentos por ano para investigar denúncias desse tipo em todo o país. A Globo News teve acesso a um relatório da Polícia Federal através da Lei de Acesso à Informação. Ele mostra que de 2010 a 2019 foram abertos 2.600 inquéritos para apurar casos de trabalho escravo no país. Em 717 processos, foram indiciadas 1.272 pessoas pelo crime. Como existe atraso para inserir os dados no sistema, o próprio relatório reconhece que os números podem ser maiores. Entre as infrações investigadas estão violações às leis trabalhistas, aliciamento de trabalhadores, organização criminosa, exploração sexual, tráfico de pessoas e lesão corporal. A maior parte dos inquéritos foram abertos em São Paulo. Em seguida aparecem Minas Gerais e Mato Grosso. Os brasileiros são maioria na lista de indiciamentos, 95% do total. Essa lista ainda conta com indiciados de outras 19 nacionalidades. No Sudeste, segundo o Ministério Público do Trabalho, São Paulo registra casos principalmente na indústria têxtil. Aqui no Rio, trabalhadores nessas condições costumam ser encontrados na construção civil e em pastelarias. E quem trabalha na linha de frente para combater esse tipo de crime acredita que o país precisa ampliar a fiscalização e o apoio dado às vítimas, após serem resgatadas. Um primeiro passo é estruturar as equipes de fiscalização móvel da Inspeção do Trabalho, que hoje estão com uma defasagem de 40% do efetivo. E eles são estruturais para a atuação de erradicação do trabalho em condições análogas à de escravo. No eixo do atendimento à vítima, é preciso que o Estado realmente desenvolva essa política pública, que ele assuma, equipando os CRAS, os CRES, as instituições para que haja o efetivo atendimento a essas pessoas. No momento não existe, é muito deficitário. No Brasil, quem mantém trabalhadores em condições análogas à escravidão pode ser condenado de 3 a 8 anos de prisão, mas a pena pode chegar a 12 se o crime for praticado contra criança, adolescente ou motivado por preconceito, incluindo o racial.
A Organização Internacional do Trabalho, ligada às Nações Unidas, acredita que as políticas criadas para combater o trabalho escravo no Brasil nos últimos 30 anos ajudaram a enfrentar o problema. Por outro lado, os índices de pobreza do país e a falta de informação continuam a ser armadilhas para o trabalhador. O que falta realmente é uma qualificação para uma educação adequada, informação adequada para esses trabalhadores que muitas vezes estão nas áreas rurais, nos lugares onde eles não têm acesso, não sabem quais são os seus direitos e que isso poderia sim prevenir que eles caíssem nessa situação. Mas enquanto a pobreza persistir, a vulnerabilidade persistir no Brasil, por mais que a escravidão tenha sido teoricamente abolida há muitos anos atrás, ainda a gente vai acontecer situações, infelizmente, há uma chance ainda de acontecer situações de trabalho escravo. Meses após ter sido resgatado, Fábio ainda enfrenta os traumas, mas já está estudando e com esperança de mudar de vida sem sair do Maranhão. Eu prefiro ficar, comendo um pouco, comendo ovo, salsicha com minha família, mas estando em casa, isso para mim é muito gratificante. É mais do que eu viajar e ficar passando frio, fome, dormindo no chão, por qual a situação que você viu aí, que foi uma situação muito constrangedora para nós. Não só para mim, mas para todos os colegas que foi comigo, né? E, Gabeira, deve ser vergonhoso para o país, né? Para toda a sociedade, logo numa semana em que a gente discutiu tanto o Fundeb, né? Eu acho que se existe uma maneira de materializar a importância de um fundo como esse, dar uma cara para a relevância dele, é o Fábio, né, que representa a história de milhões de brasileiros que saem das suas casas, das suas regiões, deixam as suas famílias para trás em busca de uma oportunidade porque não tiveram uma formação adequada, foram excluídos, né, de um sistema de educação de qualidade. O Fundeb está aí sendo renovado, vai ser permanente agora, pensando exatamente em aumentar o acesso, né, o ponto de partida da educação no Brasil. Queria te ouvir em relação a isso e, claro, essa parte que é super importante de estrutura, né, como equipar as equipes de fiscalização com a estrutura necessária, fazer as investigações caminharem e darem resultado também. Seja bem-vindo, Gabeira. Boa tarde, Aline, boa tarde, Raquel, boa tarde a todos. Realmente, 132 anos depois da abolição, nós ainda temos muita situação análoga à escravidão. Eu digo jornadas exaustivas, servidão por dívidas, condições de trabalho completamente inadequadas. Tudo isso existe no Brasil e, apesar desse esforço de buscar uma informação sobre a estatística, nós sabemos que ela é muito precária ainda. Recentemente, em São Paulo, uma mulher trabalhava na casa de outra durante 20 anos, sem receber salário. Ela, a dona da casa, a patroa, era uma dirigente da Avon, foi demitida imediatamente. Mas isso aconteceu dentro de um quadro de classe média, né? E não só os brasileiros sofrem esse problema. Você viu que há brasileiros que impõem essa situação, estrangeiros que impõem essa situação dentro do Brasil, mas há também estrangeiros que sofrem. Os bolivianos de São Paulo, durante muito tempo, também denunciaram essas condições de trabalho análogas à escravidão. E é importante que a gente saiba que tem, além da fiscalização, que formar as equipes, fiscalizar em todos os lugares necessários, existe também uma lista suja do trabalho escravo. A cada ano, o governo é obrigado a divulgar uma lista das empresas que utilizaram o trabalho escravo. Em 2019, foram 202 empresas. Não é? E eu me lembro muito bem que uma das punições decorrentes de estar nesse processo é não poder fazer transações com o governo e não receber nenhum tipo de ajuda do governo. Portanto, existe todo um quadro, pelo menos pensado para reprimir esse tipo de trabalho escravo, mas infelizmente as condições não permitem. E há também uma maneira que já foi muito divulgada, que é o fato de você não ter a educação necessária que o Fundeb agora pode trazer, mas também é muito importante que tudo isso que nós estamos falando é pré-pandemia. Após a pandemia,
há muito mais desemprego, nós caminhamos para 12 milhões de desempregados. E quanto menores são as condições de barganha dos trabalhadores, mais eles ficam expostos a essas condições. Portanto, é necessário cada vez mais aumentar a fiscalização e cada vez mais denunciar esse processo. Boa tarde, Aline. Boa tarde, Raquel. Boa tarde, Gabeira. Muito obrigada. A gente se vê amanhã.